Olá, boa noite. Pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, lugar da bênção de Deus. E eu quero aqui nessa noite compartilhar com vocês um bate-papo. Amém? Vamos lá? Louvor à santidade do Senhor. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, estremeça toda a terra. Salmos 99. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada. Que a pessoa que precisar ouvir este vídeo, que seja alcançada nesse momento. Espírito Santo, tem de misericórdia do teu povo, tem de misericórdia, Senhor, desta casa, desta família, e que teu milagre, a tua cura venha e resplandeça sobre a vida de cada um agora, que as portas se abram, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amados e amadas, sejam bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo. Não se esqueça, amado, de se inscrever no meu canal. Tem bastante pessoas que me chamam e é incrível que o número de inscritos não bate com o número de pessoas que falam comigo, né? Que assistem o testemunho, que acompanham o canal. Então, deixa aí seu like, seu joinha, toca no sininho para você ser avisado quando tiver um vídeo novo, tá bom? Você já sabe esse processo que é necessário para que o YouTube comece a liberar aí e edificar vidas, amados, porque quantas pessoas me ligam, elas dizem que estão sendo edificadas. E se você foi edificada, faz isso, só toca com o dedinho e envia para alguém, em nome do Senhor Jesus, e deixa seu like, tá bom? Amados e amadas, eu estou fazendo esse vídeo porque eu tenho visto como é importante, às vezes, uma palavra. Uma palavra, ela é um código, ela é uma chave que vira na vida de quem te ouve. A Bíblia diz que, lá no livro de Provérbios, que a palavra dita na hora certa são como maçãs de ouro, servidas em bandejas de prata. E eu quero dizer para você que eu tenho visto uma coisa, muitas mulheres lutando pelos seus lares e família. E muitas vezes sozinhas lutando pela sua família. E é muito difícil. Eu ouvia, uma época, quando você acompanha, né? Porque a gente, quando nós queremos aconselhar, ser mentora de mulheres, aconselhar as mulheres, além de termos a experiência, estudarmos, nós também ouvimos outras pessoas, porque, né, precisamos fazê-lo. E eu ouvi vários, assim, treinadores de casais, ou eu não sei nem como fala, eles diziam assim, que um só lutando pelo relacionamento quase que o relacionamento não tem salvação, e eu discordo plenamente. Eu acho que uma pessoa assim, ela pode lutar pelo seu relacionamento para salvá-lo. Mas eu quero falar algo aqui, que na verdade não tem como eu falar aqui, porque é um trabalho que a gente faz da cura da alma. Eu já me antecipo, a cura da alma será, pela misericórdia de Deus, em setembro. Eu ainda não vi o dia, mas acredito que seja para o meio, para o final de setembro, esse trabalho que Deus me deu. É um trabalho que Deus me deu, e eu sei que você nunca passou por um trabalho como esse. Eu me lembro de uma irmã que ela me auxiliou os 3 dias de cura da alma, e ela falava para mim assim, pastor, eu já fiz esse tipo de cura. Eu falei, não, você nunca fez. Ela falou assim, claro que já, pastora. Eu já passei por várias curas. Eu falei, não, você nunca fez cura da alma. E ela falou para mim assim, eu já fiz, pastor, eu já fiz sim. Eu já fiz cura e libertação. Eu falei, então, cura e libertação é uma coisa, né? Cura da alma é outra. É uma engenharia da alma. O trabalho que Deus me deu, eu poderia, e futuramente, quem sabe, eu coloco o nome de engenharia da alma. Você vai aprender, e não só aprender, como destravar sua alma. Qual é o mecanismo tão engenhoso que a sua alma usa? E nós estamos numa era almática. É uma era, quando Deus me deu esse chamado, eu pensei, nossa, eu nunca vi pastor nenhum falando sobre isso. Mas hoje eu venho entender, nós estamos na era de uma geração almática. Mas deixando tudo isso para você falar comigo a respeito desse trabalho na cura da alma,
porque não tem como eu ministrar você por aqui. É necessário que nós estejamos fisicamente ali, né, juntos, para que haja o destravamento, para que haja uma liberação, para que haja uma cura completa, ou pelo menos que comece o processo de cura na sua vida. Eu quero só te contar um trechinho de algo que para mim foi extremamente chocante. Olha só para você ver o que é alma, e eu vou contar para você agora. Vocês que estão acompanhando o meu canal, vocês ouviram o testemunho do policial. Mas existem, amados, eu poderia passar em todos os testemunhos e contar outros detalhes que a gente acaba cortando, porque são detalhes maravilhosos, mas fica muito extenso. Quer ver um detalhe que eu vou contar agora para vocês? Quando o Senhor me chamou para ministrar almas, a primeira vez que Deus me chamou, eu estava orando de joelhos por uma causa. Tinha 10 anos que eu estava orando por aquela causa e Deus não tinha falado nada comigo. Nada. E eu orava intensamente, eu orei dia e noite, eu jejuei, eu clamei, eu busquei. E Deus não me respondia, Deus não me dava vitória. Mas um dia, depois de 10 anos, você sabe o que é 10 anos? Eu não falei um dia de orar. Era tão importante para mim, era muito importante, e eu ainda vou contar essa vitória um dia. Era tão importante para mim, que eu chegava a orar até dirigindo. Aleluias. Eu ia dirigindo e falando com Deus. Eu ia dormir falando com Deus. Eu me trancava no meu quarto, falava com Deus. Eu orava muito. Ia para o monte. Eu fiz votos. Eu orei muito a Deus. E depois de 10 anos, Deus resolveu falar algo comigo. Gente, 10 anos é muito tempo, vocês não acham? 10 anos, e Deus disse assim, exatamente assim. Eu estava na madrugada orando. Quando ouvi a voz de Deus, então eu ouvi a voz de Deus 10 anos depois. E Deus fez uma pergunta para mim. Ele perguntou assim para mim: queres entrar na alma de quem? Levei um susto. Não estou orando por alma nenhuma. Nem é isso que eu estava querendo. É outra coisa. E eu ouvi a voz de Deus muito séria. Fiquei um pouco amedrontada, achando que Deus estava bravo ou irado comigo. Então, imediatamente, eu encostei o rosto na terra. E são códigos. Você vai ver que na palavra de Deus, muitas vezes os servos de Deus, eles encostavam o rosto na terra. E quando você encosta o rosto na terra, você está se humilhando diante de Deus. E eu encostei o rosto na terra e falei: Senhor, me perdoa. Eu já fui pedindo perdão. Não sabia se Deus estava, o que Deus estava falando. E novamente aquela voz forte, firme, séria, disse: queres entrar na alma de quem? O que está escrito? Aí rapidamente eu pensei: se ele está falando de alma, eu tenho que responder acerca do assunto. Então eu lembrei de um versículo que diz assim: minhas são todas as almas. Aí eu falei: Senhor, está escrito que minhas são todas as almas. E ele disse: eu dou a quem eu quero. Olha que trecho forte. Não entendi isso. Aí ele, pela terceira vez, perguntou: queres entrar na alma de quem? Eu não entendi o que Deus estava falando, mas eu tinha que responder. Aí eu falei: Senhor, se eu não estou te ofendendo, Senhor, se eu não te aborreci, humildemente eu te peço, permita-me que eu entre na minha alma, na alma dos meus filhos e na alma do meu marido. E o Senhor disse: concedido. E aí vem a história. Só que eu não vou contar essa história para você, não. Só quando você estiver lá na cura da alma comigo em setembro. Mas eu quero te adiantar que a partir dali eu vim entender o mecanismo e a engenhosidade espiritual de uma alma. Já quero adiantar, não estamos falando de almas penadas, nem de almas de mortos. Esquece isso. Não estamos fazendo essa viagem. Eu estou falando da sua alma, a nossa alma.
É essa alma que eu lido, é a sua, é a minha. Que até então eu nunca havia lidado com almas. Nós vamos aprender toda essa engenhosidade, essa engenharia da alma e como lidar com um mecanismo tão poderoso que é a tua alma, que é a sede de muitas enfermidades, de muitas coisas, de muitas respostas, muitas perguntas sem respostas. Olha só que eu vou te contar. Depois dito isso, eu vou pular, tá? Porque é muito maravilhoso e você vai ter acesso a esse material na cura da alma comigo em setembro, tá bom? Já estamos preparando os convites. Eu só estou, inclusive se você quiser deixar sua opinião aqui, me ajuda. Nós estamos com uma grande dúvida. Eu costumo fazer a cura da alma 3 dias, 3 noites, sexta, sábado e domingo. Mas existem irmãs e irmãos que querem vir de longe, de outro estado, de outros lugares. Aí eu pensei em fazer um dia inteiro. Começar lá às 9 da manhã num sábado e ir até às 10 da noite. Porque é forte. Você nunca participou de um evento tão espiritual como esse. Já esteja jejuando e orando. Mas estamos com dúvida, porque há irmãos que trabalham no sábado. Aí pensei em fazer um domingo inteiro, mas no domingo, talvez você tenha culto na sua igreja, né? Então, deixa aqui nos comentários qual seria o melhor dia para fazer a cura da alma. Seria 3 noites? Sexta, sábado, domingo à noite? Que na verdade a gente fazia quinta, sexta, sábado e domingo. Ou um sábado inteiro, né? Ou uma sexta à noite e um sábado inteiro. Deixa aqui no comentário o que você acha melhor, para eu ter uma noção, né? Porque às vezes no sábado todo mundo trabalha e aí a gente está pegando e colhendo essas informações. Dito isso, eu comecei a orar pelas almas. Então, olha, amados, às vezes eu não gosto de falar isso no vídeo, porque aí uma churrada de pessoas querem que eu ore por suas almas, né? E o fato é que você vai aprender a destravar a sua alma, a lidar com a sua alma diante de Deus, lá na cura da alma, porque eu não dou conta. Então, por isso que eu não tenho como, eu não dou conta. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou aprender a lidar. E aí, para mim, era tudo muito novo isso. Aí eu vou chegar em 2 irmãs, mas uma irmã é essa, a esposa do policial. Entenda que a esposa do policial já estava casada. E olha que detalhe, ela era minha amicíssima. Nós duas comíamos, almoçávamos juntas, limpávamos a igreja juntas e agora nós trabalhávamos na obra juntas. Os filhos dela brincavam com os meus filhos. Então a gente conversava, coisas de amiga mesmo. Nós éramos tão amigas. Eu vou contar para vocês uma coisa, que um dia eu e ela começamos a conversar sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia. Nós duas estávamos conversando sobre a Bíblia. E aí ela me contou assim, olha que forte, olha o que é alma. Ela falou para mim assim, ai, sabe, pastora, eu tenho um negócio com a... Como é que chama a mãe de Salomão? Meu Deus do céu. Eu sempre falo que é Abigail, mas não é Abigail, esqueci o nome da mulher, da mãe de Salomão. Meu Deus do céu. Tão famosa, né? Deu branco. Olha, a pastora tá ficando bem novinha. Mas tudo bem. Ela falou assim, olha, sabe por quê, pastora? Porque quando houve aquele pecado, olha só o que tocava nela. Quando houve aquele pecado da Betseba, a filha de Betseba. Quando houve o pecado de Davi com Betseba, pastora, ela não gritou. Ela não pediu por socorro. E ela sabia que o marido dela estava na guerra. E ela obedeceu o rei. Ela deveria... E ela começou a questionar a atitude de Betseba. Na verdade, ela começou a quase acusar a Betseba. E eu acho assim, sabe? Eu sei, mas nossa, né? E a Bíblia não fala nada contra Betseba. Nessa época que nós oramos esta oração, ela ainda não era casada. Ela estava morando junto com o policial. Ela não era casada ainda. Entenda. Aí eu falei para ela, que interessante. Eu nunca pensei isso.
Falei para ela, mas eu me incomodo muito com Abraão. Olha com quem eu fui me incomodar, gente. Eu falei, me incomodo com Abraão quando Abraão deixa Faraó levar Sara. Eu me doí. Porque Faraó deixou Abraão levar Sara. Quase Faraó se deita com Sara. Como que pode? Sara é uma princesa, a Bíblia diz. E ele, covardemente, deixou que Sara fosse levado pelos egípcios. Até mesmo Faraó falou para ele assim, como você fez isso? Qualquer um de nós poderíamos facilmente ter deitado com a sua mulher? E eu fiquei tão indignada que Abraão, ele não protegeu a honra de Sara, ele não defendeu. E quantas vezes eu vejo mulheres me ligarem e dizer, pastora, o meu marido não me defende. Você vê como é coisa de mulher? Meu marido não me defende perto da mãe dele, da família dele. Pastora, o meu marido, a mãe dele, os irmãos dele falam de mim, a mãe fala de mim. Ele, pastor, entre mim e a mãe dele, ele escolhe a mãe dele. Quantas vezes eu já ouvi isso? E aí eu me doí, dizendo, como é que Abraão, para mim, Abraão deveria chegar e falar assim, Faraó, minha esposa, morro por ela. E aquilo me deixou assim com Abraão. Ela fez o comentário dela, eu fiz o meu, nada demais. Nós achávamos que não tinha nada demais. Mas olha que forte. Ali depois nós conversamos e falamos, vamos orar. Vamos. Nós duas fomos orar. E que experiência. Na hora que nós começamos a orar, gente, a nossa oração se materializou. Como assim? A oração batia de volta na nossa cabeça. Eu nunca vi isso. Eu falava assim, glória, glória. Aí a glória vinha, vinha um peso assim sobre a minha cabeça, né? Vinha como se tivesse vindo. E eu fazia assim de volta. E ela também. Nós tentamos orar, sei lá, umas 3 vezes. E a oração voltava. A nossa oração voltava. E aí ela falou pra mim assim, nossa, pastora, sabe que eu tô louca? Eu falei, por quê? Ela falou, minha oração tá batendo de volta na minha cabeça. Aí eu falei, para tudo. Sério? Porque a minha também. Ela falou, não acredito. Como assim? Nós, como assim? A oração voltava e batia de volta na nossa cabeça. Aí, nós duas falamos, por que a oração não está subindo? A oração não subia. E de maneira tão conflitiva e real, o Senhor permitiu que nós tivéssemos uma revelação do mundo espiritual de maneira muito real. E aí nós pedimos perdão a Deus e perguntamos para Deus por que a nossa oração não estava subindo. E sabe o que Deus falou? Deus falou assim para ela, como você pode estar falando de Betseba? Betseba se tornou a esposa do rei, a mãe de Salomão. E foi ela quem coroou Salomão ao trono. E o nome dela está nas páginas da Bíblia. Mas você está em fornicação, em prostituição, falando de Betseba. Ela fez assim, olha, amados, quantas vezes nós falamos do outro, e heróis da fé, pessoas que estavam, nós não demos conta do tamanho do nosso pecado. E Deus falou para ela assim, Betseba, você, eu falei para ela, amada, ela fez, meu Deus, não tinha pensado nisso. Falei, você tá como uma prostituta diante de Deus, praticamente, fornicando, prostituindo, você tá fornicando, praticamente adulterando, porque, né, a história toda, vocês vão ver lá a história. Aqui ela ficou envergonhada de Deus, porque ela não tinha cacife para falar de Betseba, né? E estava falando. E para mim, Deus virou e disse, e você, como ousa comentar sobre o meu servo? Você só está sendo salva porque Abraão é o pai da fé, o pai da tua fé. Amados, que vergonha. Quase que Deus fala assim, né? Quem é você na fila do pão
para falar de Abraão, o herói, o pai da fé. Como que você está criticando Abraão, amados? E aí nós duas tivemos uma grande lição de pedir perdão e parar de criticar. Talvez você aí já tenha criticado algum personagem bíblico. Talvez não. Mas não só personagem bíblico, como às vezes você critica o teu irmão que está aí do lado. E nós duas aprendemos aquilo. Muito bem, vai passar-se o tempo, ela se casa, conserta a vida dela. Quase Deus falou, conserta a sua vida, né? Para você comentar sobre Batseba. Porque em nenhum momento Batseba estava fora da, né? Conserta seu altar e conserta a boquinha que é melhor. Mas sabe de uma coisa? Depois, quando ela estava casada, incrivelmente, ela consertou a vida dela, casou-se no civil e estava tudo ok. E aí, eu vou ganhar esse dom de ministrar as almas. E preste atenção que profundo. Quando eu fui ministrar, eu falei para ela assim, amiga, vem cá, que Deus me deu um dom essa madrugada. Ela falou, é? Eu falei, amiga, o dom é assim, assim, assim. Ela falou, meu Deus, nunca vi. Eu falei, então, eu estou estupefata, eu estou assim, maravilhada. Ela falou, então tá, então já vai aí ministrar minha alma, ora pela minha alma aí. Eu falei, tá bom, que eu tava toda empolgada, hoje, por favor, não dou conta, né? Eu vou depois, por isso que você vai vir pra cura da alma, eu vou ensinar você a ministrar, mas eu não dou conta. E aí, mas quando era o primeiro dia, eu fui fazer. Falei, vamos lá, então eu vou orar. Expliquei pra ela, né? Falei, a gente ora pelas pessoas, mas a gente não ora pela alma das pessoas. Então vamos lá. E amados, eu fui ministrar a alma dela. E quando eu ministrei a alma dela, eu que era amiga dela, que achei, ela contou pra mim muitas coisas. Mas eu falei pra ela, amiga, que foi? Falei, a sua alma está vestida de noiva. Gente, foi muito incrível aquilo. E quando eu comecei a falar, ela chorava copiosamente. Ela chorava muito de soluçar. E eu fiquei chocada, porque minha amiga andava comigo, e eu na casa dela, ela na minha, assim, né? Que eu não sou muito de ficar na casa dos outros, mas só para você entender que nós éramos íntimas. E eu fiquei assim, chocada. Eu falei, a alma dela toda vestida de noiva, amados, que dó. Com um buquê na mão, gente. Com um buquezinho na mão, tão bonitinho assim, sabe? A alma dela até emociona de falar. E eu falei, amiga, a sua alma tá vestida de noiva. Ela chorou muito, falou, sabe por quê, pastor? Porque meu sonho era me casar de noiva. E eu não me sinto digna. O desejo da minha alma era me casar de noiva. Eu nunca disse isso para ninguém. Amados, esse é o poder da alma. A alma dela, mesmo ela já estava casada, estava na alma dela, a alma vestida de noiva. Forte, né? Muito profundo, são segredos, enigmas da alma, engenharia da alma, mecanismo da alma. Um outro caso que me chamou muito a atenção foi uma outra moça, que eu também acompanhei essa moça desde solteira. E é um outro caso que eu quero falar para você. Deus preparou um marido para ela. Deus preparou um marido para ela. Mas depois de 3 anos de casado, mais ou menos, ou 5 anos, o marido foi embora. A pergunta é, e Deus prepara e o marido vai embora? Mas não foi Deus que preparou? Olha que pergunta. O marido foi embora. Ela se revoltou contra profetas, contra a igreja. Ela se revoltou. E eu orava por ela, nós orávamos com ela e ela dizia assim, eu quero outro marido. Eu quero que Deus me dê um marido, porque não é justo. Eu casei virgem na igreja. Ele foi praticamente, foi o primeiro marido, primeiro, né? Eu casei virgem, olha que forte. E Deus, e meu marido foi embora, arrumou outra mulher, já largou aquela mulher, arrumou outra mulher, já está na terceira mulher, então eu quero marido.
E ela começou a orar para Deus fazer justiça e dar a ela um marido, porque era justo. Agora ela era mulher que foi traída. Então o casamento tinha sido dissolvido, ou pelo menos ela era uma mulher traída. E ela orava, e ela é tão forte esse negócio da alma, que ela confrontava os profetas. Ela dizia assim: cadê um profeta para profetizar um marido para mim? Cadê? E eu calada, só orando e perguntando para Deus: Deus, o que tem de errado? Deus, o que o Senhor quer fazer? E ela: cadê? Cadê? Aí sumiram todos os profetas? E ela foi reclamando. Quando eu ganhei esse dom, eu falei para a irmã: vem cá, eu quero orar pela sua alma. E fiquei chocada. Quando eu orei pela alma dela, sabe o que tinha na alma dela? A alma dela também estava vestida de noiva, mas o vestido de noiva era preto. Era luto. E aí eu entendi uma coisa, e é isso que eu quero falar. Eu entendi que ela está virada porque ela pedia para Deus um casamento, mas ela não queria se casar na alma dela. Ela queria o marido de volta. Que forte. Olha que segredo. Então, ela falava que queria um marido porque estava ferida. O ego feminino ferido. Então, ela falava: eu quero outro marido. Não vou ficar sozinha. Porque isso mexeu com a autoestima dela. Porque nós, mulheres, sabemos quando somos rejeitadas ou trocadas. Isso nos deixa no chão como a pior mulher. Porque foi isso que eu senti quando o meu ex lá falou assim: eu te rejeito. E olha, a palavra que ele disse: entre os céus e a terra, você é minha, mas eu te rejeito. Você ouvir essa palavra de rejeição, eu te rejeito, ainda mais na área de casamento, é tão devastador que fragmenta a nossa alma. Amado, se Deus não me levantasse, eu não levantava mais. Você, mulher que foi rejeitada, ou trocada, ou traída, você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. A dor tão grande dessa mulher que ela dizia com a boca que queria casar de novo. Porque ela tinha vergonha de dizer que quero ele de volta. Porque ninguém, a mãe dela não aceitava. Falava assim: deixa esse homem embora. Ele não te quer. Ele já tá com a segunda mulher. Ele não tá nem aí pra você, ele não te ama. Então, é muito vergonhoso você querer um homem desse de volta. Então, o que ela fez? Ela travou. Ela pôs uma trava na alma. A alma se vestiu de noiva e se vestiu de luto em protesto. Então, ela vai, a partir daí, olha o mecanismo da alma, ela vai se tornar uma mulher sabotadora, principalmente na vida sentimental. Não é forte isso, gente? Eu acho isso tremendo. Então, que engenharia da alma? Que engenharia? A alma, ela é poderosa. Eu preciso explicar sobre tudo isso. Você vai entender o poder da alma e o perigo da alma. Então, o que vai acontecer com a alma dessa moça? Ela vai travar, ela vai vestir noiva, vai protestar e vai pôr luto. Ela vai ficar de luto e ela está até hoje de luto. Lá se vão quase 15 anos. E ela sabota a vida dela. A partir dali, o mecanismo que funciona é assim. Ela não deixa nada prosperar. Deus, eu vejo Deus dando oportunidade e ela dá um jeito de dizer: não dá por causa disso, por causa daquilo outro. Porque ela precisa acusar Deus. Tá vendo, Deus? Minha vida não foi pra frente, a culpa é sua. Eu te pedi um marido. E olha aí, a culpa é sua. A alma, isso tudo é inconsciente, tá? Isso tudo é inconsciente. Isso tudo é uma engenharia, isso tudo é um mecanismo, é uma sutileza da alma. E aí, quando eu vi, aquela moça se quebrou de chorar, eu falei: então, você não quer casar. Aí a Bíblia vai dizer: pediste e não recebeste, porque pediste mal.
Porque os lábios, olha que Deus fala, este povo me honra com os lábios, mas o coração, a alma está longe de mim. Então ela pedia uma coisa, falava, cadê? Mas ela mesma, ainda que Deus desse um marido, uma outra pessoa, ela iria dar um jeito de perder aquela pessoa. É claro, Deus odeia o divórcio. Deus ama o perdão. Mas o que Deus mostrou para mim, o mecanismo da alma dela, é que a alma dela estava de luto. E você que está me ouvindo, será que a tua alma não está de luto? Alma de luto. Autossabotagem. E essa autossabotagem vai além, a ponto de você adoecer. Se a tua alma, ela estiver, que é o teu livre-arbítrio, é a tua vontade, a tua volição, se ela estiver, você impede até Deus de trabalhar na sua vida. Então hoje, o que eu quero te falar? Eu vejo muitas mulheres orando muitos anos por um marido. E a alma dela não deixa ela ouvir a voz de Deus. É isso que eu quero te dizer. Eu conheci uma pastora que o marido dela atraía com a outra moça lá da rua por 25 anos. Ela sabia e ela lutava e ela orava e ela orava. E esses 25 anos, ela orou. E no final ela teve que largar o marido. E aí entra uma série de outros problemas que eu quero estar ao longo dos vídeos instruindo vocês, que é esse livre-arbítrio. Pastor, eu estou orando há 25 anos para meu marido voltar. Deus não é poderoso? Deus é poderoso. Mas o livre-arbítrio da alma é um impacto muito grande. E aí então quer dizer, pastor, que quando a pessoa não quer, não adianta nem orar? Não, a gente precisa saber que quem não conhece o que eu estou falando do livre-arbítrio, ela vai orar, e ela vai orar errado. Ela vai orar assim, por exemplo, quer ver? Deus, toca no coração do meu marido, faz ele voltar para casa. Deus, põe amor no coração dele. Só que ele não tem vontade de voltar para casa. A alma dele não quer voltar. A alma dele não quer voltar. Tá vendo? Então, olha que tremendo. E como é que trabalha isso? Eu vou te ensinar tudo lá na cura da alma. Para você ver como a alma, ela chega a resistir o próprio Deus. Por que eu falo? Porque o que eu quero hoje é que você, talvez, irmã que esteja me ouvindo, ou irmão, quer tanto algo, que esse algo, sua alma se vestiu desse algo, e Deus está falando com você, e você não consegue ouvir. Porque geralmente nós ouvimos aquilo que queremos ouvir. Então, ore por você, para que Deus faça com que você ouça o que Deus está falando com você acerca da sua casa. Lembrando que sim, Deus ama perdão, Deus ama restauração e Deus odeia o divórcio. Mas existem casos que você pode estar culpando a Deus e Deus não é culpado. Eu já vi Deus lutando para restaurar casamento e aquela alma dizer não, como meu noivo disse. Ele disse, eu não quero. Eu te rejeito. Deus quer, mas eu não quero. Que tremendo. Então, você que está orando há 8, 10, 15, 20 anos, está na hora de você parar, orar por você e perguntar assim, Deus, Senhor, eu estou ouvindo o Senhor falar comigo ou estou ouvindo o desejo da minha alma? Eu estou me sabotando acerca desta causa? Porque eu estou te ensinando hoje a mudar o foco da oração. Eu passei por uma batalha que eu estava orando por algo, que foi inclusive essa que eu estou orando. Deus falou, muda o foco, ora por você. Às vezes você vai orar pelo teu filho que está nas drogas. E Deus fala, ora por você
E é muito difícil você estar sofrendo porque teu filho está nas drogas e você descobrir que você é que tem que mudar a sua maneira de ser para receber vitória. Bom, dito isso, espero que vocês abram um novo horizonte para orar diferente e falar, uau, meu Deus, eu vou orar por mim então. Ou, meu Deus, será que eu estou ouvindo? Ou será que eu estou orando há 10, 15, 20 anos e o Senhor falou alguma coisa que eu não ouvi? Porque, amados, eu vou falar uma coisa para você. Juro, disse que não pode jurar, né? Pois hoje eu agradeço lá o meu ex que me mandou andar. Porque se ele não tivesse mandado eu andar, eu não ia sair de lá. Eu sei, eu ia teimar até o fim. Uma vez Deus falou para mim assim, olha, quando eu contava meu testemunho, eu contava que ele me deixou, contava que ele me deu um chute. Um dia, Deus usou um profeta. A irmã, aquela que viu o sol vermelho, ela falou para minha filhinha, Deus mandou você tomar cuidado com a maneira que você fala o seu testemunho, quando você conta a respeito do moço. Eu falei, por quê? É verdade o que eu tô falando. Ela falou, calma, irmã. Sabe o que é? Quando você fala, você denigra a imagem dele e ele fica de vilão da história e você é de mocinha. Aquilo me chamou a atenção e eu passei a prestar atenção como eu falava. E um dia Deus falou para mim assim, eu falei, mas Senhor, mas ele me rejeitou, ele me dispensou. Aí Deus falou para mim assim, porque ele foi mais obediente a mim do que você. Que susto! Deus falou, porque eu mandei você terminar com ele. Você não foi. Você ouviu a minha voz audível e não me obedeceu. Ele, no entanto, eu mandei, ele foi. Aquilo acabou com a minha alegria. Resumindo, se tem muito é dado, muito é cobrado. Ele não tinha ouvido a voz de Deus. E Deus falou, termina. Não estou no namoro. Ele veio e terminou. Comigo, Deus falou comigo. Levanta, termina, tô te dando um presente. Eu falei, não vou nada. E eu desobedeci Deus na cara de Deus. Mas eu achava que eu era a mocinha da história. Será que você pensa que você é a mocinha da história e você é a vilã? Será que você pensa que você é o mocinho da história e você é o vilão? Quantas vezes os homens chegam para mim e dizem assim, pastora, eu trabalho, pastora, eu cuido da minha esposa, pastora, eu não traio ela, eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo. Ele acha que ele é o mocinho. E quando você vai ver, ele é o vilão. E aí, mocinho ou vilão? Quem é você? Que Deus te abençoe, abra sua mente e eu espero que você mude o foco da oração, porque eu quero ver você receber a sua vitória e a sua libertação. E em setembro estaremos juntos. Venha aí, eu vou dar um jeito que você venha, pessoas que me ouvem de outros países, né? Vai vir e vai aprender e vai ser ministrado e vai ser uma potência, a sua vida vai mudar, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, se inscreva no canal e vem comigo, que é sucesso.